Olá, gente, boa noite, uma ótima semana a todos. Passando aqui novamente para aquele nosso encontro marcado, aquele nosso bate-papo diário, trazendo informações para vocês. Hoje nós vamos falar sobre varizes, mitos e verdades sobre varize. Vamos receber ela aqui. Tá entrando aí, doutora Natácia Domingues, para esse nosso bate-papo, gente. Vai entrando todo mundo. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos convidar os amigos para entrar aqui para esse nosso bate-papo, porque varizes às vezes é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Quais os tratamentos de varize hoje é mais eficaz? Vamos saber dela. A doutora Natácia Domingues vai nos orientar qual o melhor tratamento para tratar as varizes. Será que secar as varizes, secar os vasinhos é o melhor caminho? Será que já tem alguns tratamentos mais modernos, o laser, hoje, a nosso favor? Vamos saber tudo isso dela, que está chegando aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, gente. Uma boa semana a todos. Vamos convidar os amigos para esse nosso bate-papo. Ó, eu já vi aqui a doutora Natácia já está aqui, ela já entrou aí. Então já estou vendo ela aqui. Só vou dar um tempinho só rapidinho para o pessoal entrar, né? Tá entrando um monte de gente agora. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, gratidão por vocês estar aqui. Muitas mulheres, homens também, sente incomodados com vasos, com varizes na questão estética, mas é muito mais do que isso. Varizes é uma questão circulatória. Vamos saber dela o que a gente pode fazer para prevenir também as varizes e quais os tratamentos nós podemos fazer hoje para combater as varizes, além da medicação, qual as técnicas mais modernas que tem para tratar das varizes. Então vou lá buscar ela, a doutora Natácia, tá, para a gente começar esse nosso bate-papo. Pati Fernandes, Regiane, Leda, Viviane, um monte de gente. Deixa eu ver aqui. Onde está? Ué, cadê ela? Eu tinha visto ela. Ah, tá aqui. Vamos ver o tratamento sobre trombose, né? Opa! Vamos saber também sobre trombose. O que temos que fazer para prevenir trombose e quais os tratamentos que tem de trombose também. Eu busquei a doutora, ela não entrou, deixa eu lá buscar de novo. Enquanto isso, vai entrando aí, gente, para esse nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre varizes, tromboses, sobre vasinhos. Vamos lá, deixa eu lá pegar a doutora Natácia. Deixa eu ver aqui. Será que ela caiu? Deixa eu ver. Qualquer coisa ela entra de novo. Cadê ela? Só um momentinho, eu tinha visto ela aqui. Eu recebi ela para ela entrar. Deixa eu ver aqui. Querida doutora Natácia. Tá aqui. Tudo Olá, doutora, certo. tudo Boa noite, bem? André. Boa noite, obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz com o convite. Muito obrigada. Obrigado você. Olha, informação de qualidade sempre é muito bem-vindo, né, doutora? Porque Ótimo. se eu Parabéns pela essa abertura que você dá no canal de informação. Isso é muito importante, extremamente importante. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. obrigado. Eu acho que as pessoas têm cuidado. A área de saúde é muito séria, né, doutora? É Sim, uma responsabilidade muito grande, né? sim, com certeza. Então, essa orientação é super importante. E varizes, trombose, igual você começou na live, são as queixas mais comuns que a gente vê no consultório, as dúvidas mais comuns. Então, é super importante essa abertura mesmo que você dá pra gente. Mas gente, vamos entrando aí, vamos saber da doutora
Quais os tratamentos que tem hoje em dia? Se já tem tratamentos mais modernos, né? Isso, vamos dando as Doutora, dúvidas. o que são as varizes? O que causa as varizes, doutora? Para Ótimo, as pessoas André. saberem. As varizes, então, elas são veias dilatadas e tortuosas, são veias doentes. Acontece principalmente na perna. E o principal fator é o componente genético. Tem vários fatores secundários que influenciam, mas o mais importante é a condição genética que a pessoa tem de ter problemas de circulação. Tem alguns outros fatores que influenciam. Pessoas muito sedentárias, então não faz atividade física, a obesidade, quando trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Todas essas, a parte da rotina do dia a dia influencia. Mas o mais importante é a condição genética. Doutora, no passado as pessoas às vezes achavam, né, que atividade física provocava varize. Isso não é real, né? Isso é mito, isso não é real. Pelo contrário, melhora O som a da doutora circulação. cortou. Como que funciona, então? O som. Ela está sem som. Voltou? Doutora, dá uma mexidinha no som. Qualquer coisa você pode sair e entrar novamente, tá? Voltou o som? Antônio Celso, boa noite. Seja bem-vindo, Antônio. Mais um monte de gente entrando aí, doutora. Você está sem som, mas fica tranquila. Tá. Você pode sair e entrar novamente, tá bom? Eu vou sair e vou voltar de novo, então, para ver só se melhora o começando. som. Eu pedi a doutora para sair e entrar novamente, tá, gente? Voltou gente começar, ou ainda não? Eu mexi aqui de novo. Voltou o som ou não? O áudio? Eu não tô... Para mim, ela está sem som totalmente, a doutora. Eu vou voltar, peraí. Doutora, você pode sair e entrar novamente? Pode ser, doutora? Tá. Rapidinho, gente. Tá? Só dá tempo dela entrar aí para esse nosso bate-papo, tá? Queria aproveitar e convidar vocês. Quinta-feira eu estou no Mulheres e na segunda-feira eu estou lá na TV Aparecida dia 2, no Santa Receita. Deixa eu ver aqui. A doutora Andréia, minha xará, Sônia, Raíssa, Suíce, Denise Costa. A doutora está aqui. Se ficar sem som, a gente volta. Não tem importância, não. Deixa eu ver. Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Unhas delicadas. Cadê ela? Será que é o meu aqui? Tá. Doutora Natácia, desculpa. Doutora Natácia, Gabriela, Beth, Viviane, nossa, um monte de gente entrando. Deixa eu ver aqui, onde está a doutora aqui? Cadê a doutora? Está aqui. Ah, não, tá não. Doutora Ludmila. Doutora Ludmila, seja bem-vinda. Gabriela, Célia, mais um monte de gente. Cadê a doutora? Estou procurando a doutora aqui. Antônio Celso, Mauro. Está aqui a doutora. Deu certo? Voltamos. Agora deu certo, doutora. Agora está certo. Se ficar sem som, bom. Tá, você pode sair, tá ótimo. Não tem importância voltar. Você entra. Tá, ótimo. Então, doutora, varizes pode causar trombose? Varizes é um fator de risco para trombose. A trombose, então, ela é um coágulo que entope a veia, entope a circulação. Aqui, para mim... O que será que está acontecendo? Aqui, para mim, o áudio está normal. Médica maravilhosa. O pessoal está ouvindo. Só tem profissionais
Maravilhosa, Ludmila. Seja bem-vindo a você também. O Ó, o pessoal seu tá som sumiu de ouvindo? novo, doutora. Manda um joinha se o pessoal estiver ouvindo. Tem som. O pessoal tá falando que tem som. Para mim, ela está totalmente sem som. Eu vou pedir para você voltar, entrar e voltar Quer que novamente. tenta de A gente novo? chega lá, fica tranquilo. Porque eu tô te ouvindo normal. Se quiser, eu saio e entro de novo. Para mim, aí nos comentários tá que o som tá normal. Ela está falando sobre a trombose. Deixa eu acabar de explicar. E vou pedir para ela sair e entrar novamente. O pessoal falou que o som Quer, para eles está normal, para mim não está. eu tô ouvindo normal, tá É, tudo bem também. mas eu vou pedir para ela entrar, vamos tentar mais uma vez, tá bom? Qualquer Ótimo, eu vou coisa, eu sair. saio e entro novamente. Ótimo, eu vou sair e Estou tento ouvindo entrar os de novo. dois, está normal. Ótimo, vou sair. Doutora, te peço para entrar novamente, por favor, tá? Rapidinho. Porque senão, como é que eu faço pergunta, né? É chato, mas fazer o quê? Né? Depende da internet. Mas é bom que está entrando mais um monte de gente. Seja bem-vindo. Estou falando com a doutora Natácia Domingues. Ela é cirurgiã vascular. Ela está falando mitos e verdades sobre varizes. Tá? Deixa eu ver aqui se ela já entrou novamente. Deixa eu ver, doutora. Está aqui. Vamos ver se agora dá certo. Agora vamos ver, doutora. Mas o pessoal tá te ouvindo, só eu Tá, que eu não. tô lendo nos comentários que tá tudo bem com o áudio. Vamos ver se agora É, fica um pouquinho. Doutora, então você estava falando sobre trombose, que é muito sério. Trombose tem que ter muito cuidado, né? Isso. Então, trombose é quando tem uma presença de coágulo que entope a veia. Então, entope o fluxo de sangue. E as varizes é um fator de risco para isso. Então, o que são as varizes, né? É uma alteração na parede e nas válvulas das veias. A parede, ela fica dilatada, fica tortuosa, e aí isso prejudica a circulação, levando a uma alteração nesse fluxo que pode favorecer a formação do coágulo ali. Por isso que é importante que a gente estava falando inicialmente de coisas que ativam a circulação e principalmente atividade física. Que atividade física, você trabalha a musculatura da perna, essas veias estão dentro da musculatura da perna, então é mito que a atividade física piora as varizes, piora a circulação. Pelo contrário, ela até faz parte do tratamento. Então, a gente incentiva a atividade física, controle de peso e melhorar os hábitos de vida. Doutora, a obesidade e o fator, a alimentação errada, também pode ser um fator para trombose? Também pode, também pode. A obesidade, então, e tanto para trombose quanto para as varizes, os fatores de risco são bem parecidos. O sangue que circula nas nossas veias da perna, ele circula do pé para o coração. Isso de baixo para cima, contra a força da gravidade. Então, uma pressão abdominal aumentada, aquela pessoa que tem uma obesidade, principalmente na região abdominal, prejudica esse retorno venoso que a gente chama. O sangue retornar de volta ao coração. Então, isso influencia, aumenta a pressão na perna e aumenta os fatores de risco, tanto para a trombose quanto para as varizes. Doutora, e o fator genético, varizes, ele também pode ser? Ele é o principal fator. Então, se você tem um histórico, que já tem na família pais, irmãos, tios, que tem problema de varizes, é a pessoa que mais tem que procurar o médico, porque aumenta a propensão. Geralmente, quando o pai e a mãe têm varizes, tem 90% de chance de evoluir também com alteração. Então, o fator genético é super importante. Esses fatores externos que a gente fala influenciam bastante. Mas quando você já tem essa predisposição, com certeza já tem que agendar um cirurgião vascular para fazer a avaliação.
Doutor, é mito ou verdade que as mulheres têm mais possibilidade de ter varizes do que os homens? É verdade. As varizes, ela é uma doença mais comum nas mulheres. Os homens têm varizes, perto de 30% dos nossos pacientes são homens, mas é muito mais comum nas mulheres, porque tem fator hormonal relacionado, principalmente o estrogênio. Então, além do uso de hormônios anticoncepcional, reposição hormonal, a gestação também é um fator de risco para varizes. Então, ela é muito mais comum nas mulheres. Os homens não devem esquecer de tratar, não deve ser deixado de lado. Tem varizes e, quando diagnosticado, tem que ser tratado, mas ela é bem mais comum nas mulheres. Isso é verdade, não é mito. Tem pessoas que têm varizes no rosto, né, doutora? Né? Isso. No rosto, geralmente, o Vazio, tratamento vazio. não necessariamente são varizes com a mesma alteração que a gente vê nas pernas, mas pode ter uma veia mais saltada, pode ter um vasinho vermelhinho. Isso também é uma predisposição que pode ter. Uma influência solar, uma predisposição genética, diferente da alteração da circulação que a gente vê nas pernas. Mas a gente também consegue tratar veias e vasinhos no rosto. Ó, que legal, né? Só querer. Tá? Consegue. A Só querer. ciência está aí cada vez mais evoluindo, graças a Deus, para tudo, Isso né, doutora? mesmo. Que bom isso, né? É. Isso mesmo. Doutora, só voltando na questão genética, então, as pessoas que têm o pai, mãe, né, na questão genética, quanto mais cedo procurar um profissional, não esperar, né, para entrar com medicação, uso de uma meia, algumas indicações, isso pode evitar as varizes no futuro? Quanto mais cedo procurar, melhor. As varizes não tem cura, não tem uma coisa que a gente faça que resolva, mesmo procurando mais cedo. Ela tem controle e tem tratamento. Então, quanto antes procurar, melhor, porque evita situações mais avançadas, condições mais avançadas. Quando a gente diagnostica as varizes num grau muito avançado, pode ser que a pessoa já tenha muitos sintomas, alteração na coloração da pele, inclusive até feridas, que é o último grau de varizes que a gente tem. E são varizes de difícil cicatrização, que precisa de várias visitas no consultório para a gente tentar tratar e tentar cicatrizar. Então, se já tem essa predisposição, o quanto antes procurar, melhor. E pode ser que nesse check-up, nessa investigação, já ache alguma alteração, mesmo sem ter sintomas. Então, não esperar evoluir. E a incidência aumenta com a idade. Então, conforme vai passando o tempo, aumenta a chance de ter varizes. Se já tem essa tendência, se já tem essa predisposição, ou igual a gente está falando, em relação à rotina de trabalho, se é um trabalho que fica muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, igual hoje com o advento do home office, muita gente em casa, muita coisa no computador, é ideal já fazer uma avaliação com o cirurgião vascular, para fazer exames, e igual você falou, talvez não necessariamente precisa entrar com medicação, mas a gente faz essa orientação dos hábitos de vida, incorporar na rotina atividade física, o uso de meia elástica. A meia, ela ajuda nesse trabalho que a gente estava falando do funcionamento das veias, das válvulas das veias, do sangue retornar para o coração. Então, se fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, com certeza a meia é uma boa indicação. Doutora, fora as dores, o desconforto que as pessoas que têm varizes, né? Depende do grau também, não sei se seria isso, esse desconforto. O que mais que as pessoas podem sentir que pode considerar que é uma varize? Ótimo. Geralmente começa, então, com uma dor, com um inchaço, e geralmente esse inchaço, um peso, um cansaço nas pernas, vão evoluindo no decorrer do dia. Então, é pior no final do dia. Geralmente, as pessoas que têm varizes ou sintomas relacionados às varizes, elas acordam bem, porque ficou a noite toda com a perna deitada na cama, com a perna para cima, não teve a força da gravidade agindo. Aí, quando a gente põe a perna para baixo, que os sintomas vão piorando. Então, se no final do dia você tem peso, cansaço, uma queimação nas pernas, inchaço, pode ser que é secundário às varizes. Procurar um profissional. Procurar um É, profissional, isso mesmo. é.
Doutor, a úlcera varicose, que é a que você colocou, né? Ela tem idade ou isso pode começar até com pessoas mais jovens? Ela pode E o começar fato com pessoas mais jovens, pode sim, pode. pode. E as pessoas, os pré-diabéticos e os diabéticos, doutora, nesse caso. O paciente diabético, ele tem que ter sempre uma glicemia controlada, porque a glicemia, ela prejudica a cicatrização. Então, no paciente que tem varizes e ainda tem um diabetes que não tem controle, não faz aquele controle alimentar, que geralmente o endócrino, o clínico orienta certinho, prejudica ainda mais a cicatrização e atrapalha a gente conseguir controlar essa ferida. Então, ela pode evoluir. Então, todos os fatores, outros fatores clínicos têm que estar controlados. Então, diabetes controlada, a pressão controlada, para ter efeito também na cicatrização da ferida. Doutora, as varizes, ela pode ter alguma ligação com a parte cardíaca e o AVC? Ótimo. Essa pergunta é muito boa, porque geralmente a gente confunde bastante. A gente tem artéria e tem veia na nossa circulação. As varizes, o que são, então? Alteração nas válvulas das veias, que fazem um retorno venoso, então o retorno do sangue para o coração. Em relação a infarto agudo do miocárdio e AVC, são alterações nas artérias. Então, as varizes, elas não pioram ou não evoluem para infarto, assim, o agravo das varizes para infarto ou AVC. Então, o infarto é um entupimento da artéria das coronárias, então do coração, e o AVC, ele pode ser tanto hemorrágico ou quanto isquêmico. Hemorrágico é quando rompe uma arterinha do cérebro, ou isquêmico quando entope o fluxo dessa artéria. Mas são condições diferentes. Mas é uma dúvida muito comum que o pessoal confunde bastante. Que também a gente consegue fazer esse acompanhamento no consultório. Pacientes que têm alteração da parte arterial. Mas as varizes não têm influência na piora nisso. Doutora, a úlcera varicose, que tem pessoas que hoje está mais evoluído, mas as pessoas faziam tratamento no passado e às vezes convivia com uma úlcera varicose pro resto da vida, né? Sim, Nunca conseguia cicatrizar. sim. Esses tratamentos hoje melhoraram nesse aspecto? Sim, evoluiu que agora a gente consegue tratar a causa. Antigamente, como não investigava o paciente como um todo, não tinha os exames que nós temos hoje, o pessoal ficava trocando talvez o tipo de curativo, troca o tipo de pomada, e ficava fazendo uma invenção como vai fazer o tempo todo ocluído ou não. Essa pomada não deu certo, troca. E o que é o mais importante no paciente que tem uma úlcera? É a gente identificar a causa dessa úlcera. Geralmente tem alterações nas veias internas. Se a gente não fizer o tratamento dessas veias, não vai mudar muito o tipo de curativo que a gente vai fazer superficialmente. Que é o que é a dúvida também que eles chegam pra gente. Falam, olha, já coloquei essa pomada, eu quero alguma pomada que cicatriza, eu quero que ache essa pomada. E a gente vai fazer investigação, vai conversar melhor. E não é isso. Talvez então precisa trabalhar a musculatura, a gente precisa de uma bomba muscular, uma bomba da panturrilha para ativar a circulação. Precisa tratar as veias doentes internas que estão causando essa ferida e não necessariamente ficar ajustando o tipo de pomada que vai colocar em cima da ferida. Que hoje a gente já sabe isso. Então aumentou muito a efetividade do tratamento e a cicatrização das feridas. Porque evoluiu também o tratamento, evoluiu a forma que a gente pode fazer essa abordagem e a investigação, principalmente, o diagnóstico. Doutora, hoje para secar as veias, os vasinhos, tem a espuma, tem laser, né? Que no passado só tinha, muito no passado, que era o etamolim, que era um injetável, junto com soro fisiológico, né? Ainda tem Hoje, isso. ainda tem essa técnica Ainda ainda? tem o etamolim, o pessoal ainda usa. Mas É, não tem uma técnica melhor ou pior. O tá. laser, a espuma, a escleroterapia, que a gente pode usar o etamolim, a glicose hipertônica, a cirurgia. Não tem uma que é melhor que a outra. Tem o mais indicado para cada caso.
Cada caso, Então, a consulta, a gente vai fazer isso. Vai ver como que é o calibre dessas veias, vai fazer o exame de ultrassom, que é o mais importante para a gente definir qual que é a melhor técnica, que vai fazer a parte interna, se a gente tem que tratar as veias internas, e é isso que a gente discute com o paciente, qual que é a melhor forma das opções, mas o tratamento é bem individualizado. E hoje em dia também a gente pode associar as técnicas. Em um mesmo paciente, a gente pode fazer uma cirurgia, a gente pode fazer laser, tudo isso para tratar todos os calibres que a gente tem de veia. Então, não tem melhor e pior, mas igual você falou, aumentou muito as técnicas e aí a gente utiliza isso para ter a melhor forma de tratamento e mais E eficiente. que bom, né, doutora, que tem todas essas, né? Tem tudo isso Sim, aí, né? sim. Quanto, quanto mais descoberta, melhor, Quanto né? mais isso melhorou para a É gente, verdade, melhorou muito. E hoje em é dia, cada verdade. vez mais, a gente consegue tratar mais em consultório, evitando a cirurgia. Por conta disso, por causa Sim, da evolução, são tratamentos cada vez minimamente invasivos, né? Então, conseguindo o paciente retornar para a rotina, para o trabalho, o quanto antes. Porque antigamente a gente não tinha essa opção. Geralmente o pessoal é. ficava muito tempo de pós-operatório em repouso, com a perna para cima. E hoje em dia a gente viu que não tem necessidade disso. Dá para fazer um tratamento eficiente que melhore e retornar o quanto antes para a rotina de trabalho. Ganhos, né, doutora? Que Só bacana ganhos, isso, só né? ganhos. É. Doutora, você já colocou vários, mas se você puder colocar, por favor, o que que as pessoas devem fazer para prevenir uma trombose e varizes? Ótimo. Então, igual a gente falou, o mais importante é essa predisposição genética. Se já tem essa predisposição, procurar um cirurgião vascular para acompanhamento. Fazer atividade física. A gente precisa trabalhar essa musculatura da perna. Então, a gente fala que o segundo coração que a gente tem é a panturrilha, essa bomba muscular que a gente tem na batata da perna. Isso ajuda muito. Então, atividades físicas que trabalham a musculatura da perna. Evitar ganho de peso excessivo. Como a gente falou também, a obesidade, ela aumenta a pressão intraabdominal, prejudica o retorno venoso. No caso das mulheres, em relação ao uso de hormônios, então anticoncepcional, na reposição hormonal na menopausa, sempre com uma orientação médica. E a gente pode tentar algumas outras alternativas sem o uso de hormônio. Uma alimentação equilibrada, evitar muito tempero, muito condimento, muito industrializado. Isso ajuda a gente reter líquido, ficar mais inchado, inchaço nas pernas e acabam agravando também. Meia elástica para as pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado, igual a gente falou também, porque a meia ajuda a melhorar os sintomas que as varizes podem dar. Ela ativa a circulação e ajuda a descansar a perna, então fica uma perna menos cansada, menos inchada no final do dia. E evitar também, igual a gente falou, excesso de tabagismo, excesso de etilismo, tudo isso que influencia também. Vida saudável, né, Vida doutora? Todo mundo, saudável, vida saudável. Não só as não é varizes e a só para... trombose, né? Melhora a condição como um todo, né? A saúde como um É todo. verdade. Gente, tempero industrializados, alimento processado, gordura, né? Se a gente tiver um olhar melhor para tudo isso, vai melhorar tanto a nossa saúde, né, Com doutora? certeza, com certeza. Igual eu falei, a saúde como um todo, né? Igual a gente está falando, não Como só um a todo. circulação, como um todo. Doutor, e qual a diferença? Porque as pessoas às vezes confundem aquelas veias até saudáveis, né? Porque tem pessoas que têm as veias mais saltadas, né? Sim, Que sim. aparecem mais. Até no braço tem diferença, né? No braço, Isso. nas pernas, tudo. Só para as pessoas entenderem a diferença dessas veias saudáveis com as veias que não são saudáveis, que são as varizes. Essa é uma dúvida muito comum também. Talvez o pessoal chegue no consultório querendo tratar uma veia que está mais dilatada, mas a gente vê numa veia saudável. Como que a gente vai saber isso? Geralmente, as veias doentes, as veias de varizes, elas têm uma dilatação anormal, assim, são bem dilatadas, e elas também são tortuosas. Dá para ver que ela tem uma tortuosidade. Diferente de uma veia que ela é um pouco mais dilatada ou é muito visível. No braço, pessoas muito branquinhas, a gente consegue visualizar melhor as veias. Mas são veias boas, com veias setinhas são veias boas. O que confunde muito também, e o que o pessoal acha que a atividade física piora as varizes,
é que a gente vê na academia aquelas pessoas que pegam muito peso, que têm umas veias mais saltadas, e aparentemente parece uma veia doente, mas são veias boas. E essas pessoas também, geralmente, têm uma porcentagem de gordura muito baixa. Então, geralmente, é a musculatura bem desenvolvida e a pele. Eles fazem uma alimentação controlada, sem muita gordura, um percentual baixo de gordura. Então, essas veias ficam aparentemente dilatadas, mas não são doentes. São veias que estão com um funcionamento bom. As válvulas que a gente está falando que ajudam nessa circulação estão todas funcionando. Então, o que vai ajudar a diferenciar, então, uma dilatação anormal e uma tortuosidade. Se por acaso ela começou a dilatar além do normal e está tortuosa, aí é uma veia doente. Tá. Tem que ter um profissional. Quando você tem alguma dúvida, procure um profissional, que é Procure o um melhor caminho. profissional. Isso mesmo. É, Isso mesmo. né? Tem exames que a gente consegue diagnosticar, chama ultrassom Doppler, que a gente faz o estudo dessas veias, essa direção está correta do sangue lá dentro. E isso aí ajuda a gente a falar se ela está uma veia doente ou uma veia saudável. Doutora, tem a questão estética também, né? Que as pessoas, nada contra saúde, estética, tudo tá tudo ligado, né? Tá tudo E ligado, porque com certeza. tudo ligado, né? Os vasinhos, ela é uma varize também, só que de uma proporção pequenininha, é isso? É mais ou menos isso. Ele faz parte da mesma síndrome que a gente chama. Só Sei. que os vasinhos, eles estão numa camada da pele superficial e eles são de menor calibre. E as veias não, elas já estão numa camada embaixo da pele, subcutâneo, que a gente chama, a camada de gordura, e são veias um pouco maiores. Mas os fatores de risco, essas orientações são as mesmas. Quem tem tendência para vasinhos, igual falou, aparentemente pode ser estético, mas a gente tem que fazer o mesmo acompanhamento. Antes de tratar, conversar para saber o histórico, fazer os exames, antes de indicar qualquer técnica, qualquer tipo de tratamento. Mesmo se não tem muitos sintomas, porque faz parte da síndrome e a gente tem que descartar alguma alteração mais importante. Mas a diferença é mais ou menos essa, a localização e o tamanho. O vasinho é mais Tá. fino e está na pele, e essas veias, as varizes, estão na camada embaixo da pele, um pouquinho mais saltadas, mais dilatadas. E tem pessoas que têm os dois, né, doutora? Tem as varizes e tem os vasinhos também, né? Tem pessoas que têm os dois. E aí é muito comum o erro de tratamento, porque talvez procura um profissional não qualificado ou que não seja médico, querendo tratar os vasinhos e não tem uma eficiência. E se a gente não tratar essas veias maiores que nutrem esses vasinhos, a gente chama veia nutrícia, veia mãe, não vai ter eficiência no tratamento. Então é muito comum chegar no consultório, que já gastou muito dinheiro na clínica, não melhorou nada os vasinhos, a perna ainda está cheia de vasinhos e varizes, e a gente vai conversar, vai investigar melhor. Foi um erro no tratamento, porque não adianta simplesmente fazer escleroterapia, aplicação naqueles vasinhos que estão superficiais. Com certeza, se não tratar a causa disso, não vai ter uma melhora. Sempre é muito bom procurar um profissional para você saber o Com diagnóstico certeza. O antes tratamento de de tratar, né? vasinhos e varizes tem que ser com o cirurgião vascular, que está capacitado para fazer essa investigação. Doutor, quais os tratamentos assim, mais indicados para as pessoas que... Porque tem as mulheres, principalmente, né, que incomoda, e eu acho que tem que procurar cuidar, por que não? Né? Aquilo que te incomoda, eu sou muito... Desde que faça com responsabilidade com um profissional, Isso, eu sou muito a isso. favor, né? Quais os tratamentos para cercar esses vasinhos hoje, doutora? Que Ah, tem mais, assim, com usado? certeza, igual só o desconforto estético já é um fator para a gente tratar, independente se tem Sim, sintomas ou não. Porque é sim. pessoa que não põe um vestido, uma mulher não quer ir para a praia, uma mulher que tem vergonha até do marido de ficar em casa mesmo para esconder as pernas. Então, a autoestima é muito prejudicada. Então, tem que tratar. Igual a gente falando, tratamento que pode ser em consultório mesmo, tá cada vez menos invasivo, e a gente pode usar, dependendo do calibre da veia, geralmente associação com laser, que são veias mais finas, e os vasinhos, ou até umas veias mais calibrosas, a espuma, igual você citou anteriormente. A espuma eu uso para casos mais avançados, que tem veias mais grossas, como uma alternativa à cirurgia. Então, o que vai depender qual a técnica também vai ser isso, a localização da veia e o calibre que ela tem.
Doutor, o fator cigarro também, ele é muito perigoso, né? Na questão circulatória, né? Isso, é muito perigoso. E tanto na parte das veias quanto nas artérias, que a gente citou anteriormente, como fator de risco para o AVC, para o infarto, que o pessoal tem problema de circulação e a gente tem que saber diferenciar essa parte, se é venoso ou se é arterial. Mas o cigarro, ele prejudica muito mesmo também essa parte arterial, com risco de todas essas complicações que nós falamos. Aquelas pessoas que vai comer a picanha, come carne, não tira nada da gordura, come aquela gordura em excesso, doutora. Isso. Geralmente a gordura em excesso prejudica mais essa parte arterial, risco de entupimento das artérias. Então, a gente chama ateromatose, placas de ateroma, essas placas que vão, e é longa, com o tempo, que vão acumulando na parede da artéria, até conseguir entupir e impedir a circulação. Então, quando impede a circulação, não chega sangue, não chega nutrientes, não chega oxigênio naquela parte específica, e é onde tem a complicação. Se for no coração, um infarto, se for no cérebro, um AVC, ou na perna, até quando o pessoal fala que tem necrose, gangrena, é isso. Não tem uma circulação ali. E até uma outra causa de ferida também, além das varizes, é o entupimento arterial. É até um pouco bem mais grave, na verdade, que as varizes, porque tem risco até de amputação, de perda do membro. Porque não chegou sangue, esse membro acaba perdido, um segmento da perna, do pé acaba sendo perdido, o risco de amputação. Isso é uma emergência para a gente na cirurgia vascular. Doutor, a gente deveria prestar mais atenção na nossa vida, que é o bem maior que nós temos, Com né? certeza. Cuidar melhor dela, procurar sempre fazer exames, alimentação, né? Com certeza. Porque é o maior bem que a gente tem. Chegar a um ponto desse, a gente permitir, porque isso é permitir, né, doutora? Isso, são alterações que são a longo A prazo. longo Então tá prazo, muito tempo isso. E quando já dá alteração, não tem muito o que fazer, não tem como a gente voltar. Então é isso que é importante que você está falando, essa investigação, cuidar da saúde desde sempre. Porque aparentemente a gente acha que tá tudo bem, fumando, comendo gordura, sedentário, mas o organismo por dentro é onde está tendo essa evolução. É crônico, é gradativo e vai piorando com o tempo. Até quando ter sintoma, ter alteração, aí já não tem muito que a gente fazer. Então, é por isso que é importante esse controle dos hábitos de vida desde sempre. Com cautela, né? Com equilíbrio. Sim, sim, sim. Eu acho que, assim, eu acho que você pode até, muito de vez em quando, se permitir, né, doutora? Sim. Mas não fazer hábitos, né, que não sejam saudáveis, né, no seu Isso, dia a dia, isso, né? isso. Sempre com equilíbrio. Doutora, onde fica seu consultório? Fica em Barueri, em Alphaville, na Grande São Paulo. Tá. É, gente, para ir em Barueri é aqui, é um pulo, né? É Mesmo um que for fora. pulo, meia É horinha, um, assim, uns 20 minutos de São Paulo, é pertinho. é. Tem tanta cidade perto, tem São Paulo, capital, tem Sorocaba, tem Itu, Isso. Mairi, é tudo perto, né, doutora? Tá todo mundo convidado Al- para vir aqui é. conhecer. Alphaville é pertinho, tudo perto, Tudo né? perto, tudo perto. É. Como é que as pessoas... Você consulta online, como é que você continua fazendo? Eu continuo fazendo. Tem algumas Tá. ressalvas, a gente explica isso durante a consulta também. Talvez alguma consideração que a gente precisa examinar. Geralmente, pacientes que eu até já conheço, facilitou bastante, que é uma orientação, alguma coisa online que a gente consegue orientar, mas dá para fazer uma primeira consulta, principalmente quando mora longe. E o que a gente combina com os pacientes? Quando for programar a visita, a gente já sabe mais ou menos como vai ser o tratamento. Então, faz o exame no mesmo dia, já programa um horário, dependendo do que quiser tratar no mesmo dia. Então, a consulta online facilitou muito isso. Não que É verdade. descartou o presencial, ainda a gente continua, assim, o exame precisa presencial, o tratamento presencial, mas a gente consegue fazer essa orientação e consegue fazer a programação de como seria a vinda no consultório, tentar tornar mais efetivo. E aqui no consultório a gente consegue fazer tudo no mesmo dia com essa orientação. Então chega, já faz a avaliação, já faz o exame, já consegue programar, começar o tratamento, tudo no mesmo dia.
Ó, tem uma amiga nossa que falou, ai, que pena que ela... Não adianta ser perto também, se não for bom. Pode ser do lado da sua casa. Se não Mas a for gente tem bom, essa também não vai alternativa, resolver, né? né? Assim, já programa É, no dia de vir, já com tudo esquematizado, o horário separado, um tempo maior por conta disso. Para a gente já faz toda essa avaliação e já começa a tratar. Que antigamente tinha que vir na consulta, pede exame, vai no laboratório, volta, marca o retorno, indica o tratamento. Depois marca o dia de começar o tratamento. Com a consulta online a gente consegue otimizar isso. E aí já é, vir, talvez, com uma vez no consultório e fazer todas as orientações, já tirar as dúvidas todas antes. É bom também anotar todas as dúvidas. Eu gosto daquele paciente que anota tudo certinho para orientar, para não ficar com todas as dúvidas. E aí, quando já chegar presencial, a gente já consegue começar tudo. ó, falou, essa doutora arrasa, que legal. Isso, tão bom esse reconhecimento, né, doutora? É bacana isso, né? É. Gente, olha, quando é bom e para nossa saúde, não importa onde seja, né? A gente vai. Não tem essa não, Sim, sabe? sim. Né? E vai ser um É. prazer, estou à disposição. Vai ser um prazer. Doutora, qual que é o telefone do consultório para as pessoas marcarem uma consulta? Tá aqui já no Instagram, tudo certinho. Ou eu mando aqui também nos comentários pro pessoal. Mas pode me mandar Tá. um oi aqui no Instagram que eu passo as orientações, o telefone, tudo certinho. Passa o Instagram então, doutora, por favor. É @doutora Natácia Domingues. É o que eu tô aqui mesmo. Tá. Arroba Doutora doutora Natácia DRA. Domingues. Isso, DRA. DRA. Isso. Natácia com Natácia TH e 2 S. Domingues. Isso. Eu vou colocar aqui, tá? Pode deixar que eu vou Ótimo, eu colocar. também escrevo aqui É, tudo certinho. tá. E sim, ó, aí ela vai deixar dar o telefone. Vocês podem ligar no horário comercial, de segunda a sexta, né, doutora? E Isso, marcar, e isso. marcar uma consulta, uma avaliação. Isso mesmo. Ou se quiser, vou falar aqui para o pessoal para anotar também. É que estava difícil, não sei se estão com papel e caneta. É 97693 8030. Pegou uma colinha aí, né? Tem uma colinha aqui. Ninguém nunca sabe os telefones, sabia? Não é só Nada, você, André, não. nada. De É, cabeça, assim. Ainda mais agora é com o verdade. celular, que a gente só clica no nome, né? Só aperta no nome. É, Muito é. difícil. Ó, se você quiser marcar uma consulta, você pode mandar. É o WhatsApp também, doutor, esse Esse é o telefone? WhatsApp também. Esse é o WhatsApp também. Tá. Ó, quem for fora de São Paulo, põe 011, tá? Isso, quem Quem fora de for, São Paulo, é, 011. quem for de São Paulo não precisa. Isso. 97693 Oi. 8030. Isso mesmo. 97693 8030. Ó, marca uma avaliação com a doutora. Então, à Olha, disposição, vai ser um prazer, viu, André? doutora, volta mais vezes, viu? Adorei Com esse nosso certeza, vamos bate-papo. combinar. Foi ótimo, foi um prazer. E parabéns mesmo por esse espaço, por essa orientação que a gente consegue dar pelo seu trabalho. Muito bom, viu? Muito bom. Acho que com certeza está ajudando muita gente aí. Obrigado, doutora. Gratidão, uma boa noite a todos, gente. Até Boa amanhã, se Deus quiser, noite. com mais. Mas amanhã nós estamos aqui de volta, com mais informação para vocês, todo dia. Boa Boa noite, noite. doutora. Muito Gratidão. obrigada, André. Boa noite, gente. Até amanhã. Fica com Deus. Se cuidam.